abrir a Bíblia que você trouxe, Atos capítulo 2, e conversar com você um pouquinho sobre o nosso tema anual lá em Toronto, que é Eu Amo a Minha Igreja. Deus tem feito um milagre sobrenatural em Toronto. Se você tiver oportunidade, vai no verão, porque no inverno tem um pouquinho de neve. Se você tiver oportunidade, quiser passar por lá, você tem que conhecer a Igreja Vida Nova. Deus está fazendo um milagre em Toronto. Deus está fazendo um milagre na Igreja Vida Nova. E principalmente esse ano, com esse tema, Eu Amo a Minha Igreja. Eu vou ir contando para vocês um pouquinho o que tem acontecido por lá, nessa mensagem que eu vou trazer para vocês aqui. Atos capítulo 2 foi onde tudo começou. Tudo começou em Atos capítulo 2. Essa história de igreja, de amar a igreja, de reunir de uma forma diferente. Tudo começou com Jesus. Jesus, quando chega, ele muda tudo. Ele transforma tudo. Assim aconteceu comigo e com você, não é verdade? Quando Jesus chegou na nossa vida, tudo mudou. Tudo mudou. Aquele sorriso amarelo que a gente tinha, hoje ele é um sorriso mais elegante, não é? Aquela forma de viver que a gente vivia, hoje é uma forma totalmente diferente. Não porque nós fizemos alguma coisa, mas porque Jesus fez em nós. E lá na igreja está acontecendo assim. Não porque nós estamos fazendo algo diferente, mas porque Jesus está fazendo algo diferente. Uma senhora, um dia numa visita, perguntou assim, Pastor Bruno, o que está acontecendo? Eu falei assim, comigo nada. Deve estar acontecendo com a senhora. Ela falou assim, eu falei assim, mas por quê? Está tudo muito diferente. O que vocês estão fazendo diferente? Eu falei assim, eu nada. Deve ser Jesus que está movendo de uma forma diferente aí. E é verdade. Jesus está trabalhando de uma forma diferente. E esse tema, Eu Amo a Minha Igreja, está revolucionando aquele lugar. Nós estamos conseguindo segurar as pessoas, de tanto que elas estão amando a igreja. Mostrei para o presbítero ontem, para o Hélio, um rapaz que morava aqui nos Estados Unidos, essa região de Boston também, e voltou para o Brasil e não conseguiu voltar para os Estados Unidos e voltou para o Canadá. E todo dia de manhã, no grupo dos casados e no grupo da igreja, ele manda uma mensagem assim, meus irmãos, bom dia, eu estou cheio de amor para dar, e eu não estou aguentando segurar, por isso que eu estou mandando essa mensagem hoje, 5h30 da manhã, ele trabalha na construção, 5h30 da manhã, porque eu estou cheio de, me ajuda, porque eu estou quase explodindo aqui, de amor, estou muito contente por Jesus, recém-convertido, e é uma pessoa que está revolucionando a nossa maneira de amar, através dessas mensagens. Marcelo, o nome dele. Ore por ele, um jovem que esteve muito tempo envolvido na droga, e agora entregou seu coração para Jesus, e está vivendo uma vida maravilhosamente inspiradora, e está inspirando a nossa igreja. Vamos ler o nosso texto então, onde tudo começou, essa história de amar a igreja, essa história de igreja, essa história de compartilhar, de estar juntos, de cantar juntos, de reunir juntos, de fazer tudo juntos. Começa assim no versículo 42 de Atos capítulo 2. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. De repente, tudo mudou. Tudo começa com Jesus. Jesus abre a porta para uma igreja diferente. Todos são bem-vindos. Judeus, gregos, assembleanos, batistas, presbiterianos, episcopais, católicos romanos e até os sem igreja. Pastor Seni tem uma forma de apresentar os visitantes. De onde você é? Ah, eu sou de Mineiro, lá tem muito mineiro. Está chegando os goianos também. Eu sou do Acre. Qual igreja que você é? Eu não tenho igreja. Essa é a sua igreja, no nome de Jesus. De qual igreja que você é? Eu sou da Assembleia. Essa é a sua igreja, no nome de Jesus. De qual igreja que você é? Eu sou da Católica. Essa é a sua igreja,
no nome de Jesus. E aí você vai trabalhando no coração da pessoa para ele ser transformado no nome poderoso de Cristo Jesus. Então nós temos essa conversa na nossa igreja. Essa é a sua igreja no nome de Jesus. E eu aprendi com um pastor em Belo Horizonte, não sei se vocês já viram falar, pastor Toninho, ele fala assim, essa igreja, as igrejas no Brasil, elas precisam ser uma igreja que acolhe todo mundo, como as igrejas fora do Brasil. E ele tem uma palavra que é assim, essa igreja precisa ser presbatismetosbleia apostólica. Tem que ser, gente. As nossas igrejas fora do Brasil tem que ser assim, não é verdade? Tem que ser assim. De repente tudo mudou, o sentido de amor pela igreja começa a existir. As pessoas passam a ter mais convicção do que estavam fazendo e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Ou seja, eles pecavam menos. Eles começaram a se juntar e começaram a pecar menos, começaram a perseverar na doutrina. Em cada um havia temor, ou seja, eles passaram a conhecer Deus de forma diferente, de forma melhor. Prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos líderes da igreja. Agora, não havia manifestações de Deus que ficasse escondida. Tudo agora era visto por todos. Deus se manifestava na vida da igreja. Deus se manifestava no corpo agora, que Paulo mais tarde vai chamar de corpo de Cristo. Deus se revela e todo mundo podia ver o que Deus estava fazendo. Não era mais algo particular. Agora era a igreja se manifestando, Jesus se manifestando através da igreja. E assim as coisas começam a acontecer. Sabe por que tudo isso chama a minha atenção? Porque na nossa igreja está acontecendo isso. Deus tem se manifestado de uma forma tremenda. Deus tem sido realmente o Deus da igreja. Nosso tema anual é esse, eu amo a minha igreja. Podemos ver nas atitudes de cada irmão o desejo de amar a igreja todos os dias. Nós temos um vídeo que nós fazemos, você pode entrar no site da igreja, no Facebook da igreja, você vai ver alguns vídeos dos irmãos dando o seu testemunho, porque eles amam a igreja. Nós fazemos a nossa visita, e nessa visita eu levo uma filmadorazinha, e a gente filma as pessoas, e elas respondendo por que ela ama a igreja. E no começo, comecei a ficar um pouco assim, apertado com esses vídeos, porque existiam duas respostas por que as pessoas amavam a igreja. A primeira resposta era porque a igreja tinha acolhido bem, tinha arrumado trabalho, tinha visitado no hospital quando estava doente, tinha ajudado a chegar no país, tinha dado aquele primeiro apoio, tinha casado os filhos, tinha feito isso, tinha feito aquilo. E eu falei assim, meu Deus, será que nós amamos a igreja porque a igreja faz alguma coisa por nós? E, ao mesmo tempo, eu passei a perceber também que existiam alguns irmãos que amavam a igreja por tudo que a igreja era. Eu amo a igreja porque a igreja, ela me dá a oportunidade de servir. Eu amo a igreja porque a igreja, ela me faz crescer espiritualmente. Eu amo a igreja porque a igreja, ela é o meu porto seguro, e quando eu chego na igreja, eu consigo olhar para o meu irmão e servir o meu irmão. Olha para você ver as respostas dessas pessoas. Algumas respostas foram assim: eu amo a minha igreja porque ela é a minha família aqui em Toronto. Eu amo a minha igreja porque ela me dá suporte quando eu preciso. Eu amo a igreja porque ela me ensina os meus filhos na escola dominical. Eu amo a igreja porque quando precisei, ela me ajudou. Aqui eu encontrei amigos de verdade. Aqui eu posso criar os meus filhos. Outros disseram, eu amo a igreja porque através dela eu posso desenvolver os meus dons e talentos. Eu amo a igreja porque ela é o corpo de Cristo e eu faço parte desse corpo. Eu amo a igreja porque Cristo é o cabeça da igreja. Eu amo a igreja porque aqui tem líderes, pastores que ensinam a palavra de Deus e eu estou crescendo. E eu estou ajudando também outros a crescer. Aqui eu posso desenvolver os meus dons e talentos para que a igreja possa ser edificada. Eu amo a igreja porque aqui eu posso servir os meus irmãos. Então essas duas respostas, elas começaram a fazer embaralhar a minha cabeça. E eu precisei mudar a minha maneira de fazer essas filmagens, de chegar, de abordar essas pessoas. E eu descobri que as duas respostas, elas estão certas. A igreja, ela serve para essas duas coisas. Ela serve para
para que você possa ter um suporte, para que você possa chegar, para que você possa se sentir bem, para que você possa ser servido, para que você possa ser tratado, como o irmão disse aqui, para que você possa ser uma pessoa melhor, para que você possa ser cuidado como ovelha. E, ao mesmo tempo, a igreja ela serve para que você possa entregar alguma coisa que você tem nas suas mãos para alguém, para que você possa doar alguma coisa para alguém, para que você possa exercer os seus dons e talentos, para que você possa abençoar a vida de alguém. E tudo isso fez uma mistura na minha cabeça, e a Bíblia ela trouxe um despertar no meu coração, e eu achei nas Escrituras, nesse texto aqui de Atos, que as duas coisas fazem sentido para nós, quando nós respondemos o porquê nós amamos a igreja. Mas você tem que concordar comigo que se você é uma pessoa que só busca na igreja benefícios, cedo ou tarde você vai ficar decepcionado. Porque uma hora alguém vai falhar com você. Uma hora alguém vai falhar e você vai ficar triste, você vai talvez até deixar de amar a igreja. E aqueles que sempre estão servindo você, uma hora eles vão cansar. E quando isso acontecer, talvez você vai ficar decepcionado, a pessoa que te serve vai ficar cansada, decepcionada, e esse amor ele pode esfriar. E ninguém quer que esse amor esfrie. Então eu tive que refazer a minha pergunta, tive que remodelar a minha pergunta, isso tudo dentro da minha cabeça, não falando com as pessoas que eu estava filmando, mas eu tive que remodelar tudo isso na minha mente. E eu tive que pensar o seguinte: alguma coisa tem que vir primeiro. O que tem que chegar primeiro no meu coração? Amar a igreja por tudo que ela faz por mim, ou amar a igreja por tudo que ela é de verdade? E olha que interessante que aconteceu. Eu precisei reformular essa pergunta, e a pergunta passou a ser: qual é a intenção do meu coração quando eu digo, eu amo a igreja? E eu faço essa pergunta para você hoje. Qual a intenção do seu coração? Talvez você já começou a pensar aí, como que eu amo essa igreja? Como que eu poderia responder a esses vídeos, a essa pergunta? E eu faço essa pergunta para você: qual a intenção do seu coração quando você declara que você ama a igreja? Você pode pensar aí durante alguns segundos, qual a intenção do seu coração? Nós, imigrantes, chegamos e nós precisamos de um apoio, não é verdade? Nós precisamos de alguém que busque no aeroporto. Eu moro na rua do aeroporto, pastor Seni também. Nós moramos 10 minutos do aeroporto. Então, o aeroporto, para a gente, é uma coisa rotineira. E pessoas chegam sem moradia, temos que arrumar, telefonemas, e-mails, agora o tal do Zap Zap, né? Todo dia a gente recebe Zap Zap de pessoas que estão querendo sair do Brasil e precisando sair do Brasil, pessoas chorando, falando assim: olha, nós precisamos sair do Brasil. E nós estamos tendo uma direção de Deus, que é o Canadá. Ninguém fala outro lugar, né? Ninguém fala interior do Nordeste, ninguém fala, Argentina, ninguém fala Iraque, é o Canadá. Toronto ainda, Toronto. E a gente tenta, fazer de tudo o que a gente pode fazer para abençoar essas pessoas. E muitas delas, às vezes, nem ficam na igreja, passam por lá e não ficam por lá, mas a gente tem esse coração de acolher essas pessoas. E Deus tem feito uma obra muito grande lá no nosso meio. Por exemplo, essa pergunta que eu tive que remodelar foi porque a igreja, como vocês bem falaram aqui, alguém falou aqui, não lembro quem, nós somos todos diferentes. A nossa maneira de amar a igreja, ela se expressa de maneira diferente. Essas pessoas que falam que amam a igreja por tudo que a igreja faz por ela, ela tem esse sentimento no coração. Já os outros que falam que amam a igreja porque a igreja ela é uma oportunidade para servir, esse coração também, ele é um coração que bate de forma diferente. Olha para você ver como que nós somos diferentes na forma de amar. Amor para alguns é um sentimento, amor é uma decisão, amor é uma entrega, amor é uma renúncia. Somos todos diferentes, pensamos de forma diferentes. Para outros, amor é um grande problema. Amor é uma dúvida, amor é um conto de fadas. Para alguns, amor é um desespero total. Amor é um ciúme doentio. Já viu pessoas que têm ciúme da igreja? Ciúme doentio pela igreja? Por algum lado, por algum instante, isso é bom, não é? Não deixa ninguém falar mal da sua igreja.
por outro ele cerca e não deixa ninguém entrar. Então esse amor doentio, ele tem que ser também observado. Amor para alguns é uma doença. Amor é um trem de doido, como diz lá no interior das Minas Gerais. Então todos nós expressamos amor de forma diferente. E a Bíblia diz que a igreja é esse lugar onde todos nós somos diferentes. Agora, nessa igreja de Atos, gentios, gregos, romanos, pessoas que tinham uma bagagem cristã, pessoas que não tinham nenhuma bagagem cristã, eles estavam todos reunidos agora no mesmo lugar, expressando amor por essa nova forma de ser cristão, agora reunindo todo no mesmo lugar. Então a pergunta que você e eu precisamos responder é: qual a intenção do nosso coração quando nós respondemos a pergunta, por que eu amo a igreja? A Bíblia diz que esses dois tipos de pessoas, eles estão corretos. O papel da igreja é realmente suprir as nossas necessidades. O papel da liderança da igreja, o papel do pastor é suprir a sua necessidade. E o papel da igreja também, a Bíblia diz que é desenvolver a nossa salvação. Você precisa crescer. E nós só crescemos quando nós desenvolvemos a nossa espiritualidade. A igreja, ela é o lugar para você desenvolver a sua espiritualidade. Os seus dons, eles são desenvolvidos na igreja. Lá, quarta-feira, nesse período de verão, nós estamos estudando sobre os dons espirituais. E nós estamos descobrindo que os dons, ele é uma ferramenta que Deus nos dá para o serviço na casa de Deus. O dom não é para você, para o seu benefício. O dom é para o benefício do próximo, daquele que está do seu lado. Então, quando você aceita Cristo como seu Salvador, a Bíblia diz que você recebe pelo menos um dom. E a Bíblia fala que ninguém tem todos, para que nós não nos vangloriemos. A Bíblia fala que nós temos pelo menos um. Alguns têm mais de um. Ninguém tem todos. E esses dons, eles são ferramentas para que você possa usar no serviço na casa de Deus. Você já descobriu qual é o seu dom? Você já descobriu, está desenvolvendo esse dom? A Bíblia trata desse assunto, desenvolvei a nossa salvação. Isso é muito forte nas Escrituras. Os apóstolos, eles pegam pesado nisso. Paulo pega pesado nisso. Paulo fala para Timóteo várias vezes: Timóteo, vigie, Timóteo, você precisa desenvolver, você precisa crescer, você precisa ser uma pessoa cada dia mais madura na fé. Madura na fé. Então, o papel da igreja também é esse. Olha o que diz Efésios capítulo 2, versículo 2. Levai as cargas uns dos outros. Papel da igreja. E eu gosto muito de Salmo 41, quando diz: bem-aventurado o que acode ao necessitado. O Senhor o livra no dia do mal. O Senhor o protege. Preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Não o entrega à discrição dos seus inimigos. O Senhor assiste no leito da enfermidade. Na doença, o Senhor lhe afofa a cama. Tudo isso para aquele que acolhe o necessitado. Então, esse é o papel da igreja, acolher o necessitado. Mas você tem que concordar que se nós sempre acolhermos, uma hora nós vamos ficar cansados e você vai cansar a gente. Você precisa desenvolver e agora você precisa passar a acolher. Amém? Todos nós temos o nosso período de acolhimento. Todos nós precisamos quando chegamos aqui. Agora nós já estamos no patamar de acolher outros. De mudar agora o papel que você tinha de ser acolhido, agora como igreja você tem que acolher outros. A Bíblia diz que nós devemos desenvolver a salvação, Filipenses 2:12. O papel da igreja então tem essas duas funções. Já que as duas coisas estão certas, qual das duas tem que vir primeiro? É claro que o mais óbvio é que você e eu precisamos desenvolver a nossa salvação. É claro que precisamos primeiro amar a igreja por tudo que ela é. Se eu amar a igreja pelo que ela é, no dia em que ela falhar ou demorar em suprir as minhas necessidades, eu irei entender com mais facilidade, não é? Se eu amar a igreja primeiro pelo que ela é e não pelo que ela oferece, eu me tornarei um crente mais saudável, mais abençoador, mais grato e mais santo. E é isso que todos nós queremos, que nós possamos desenvolver a nossa salvação. Para aprendermos a amar a igreja, precisamos então voltar lá onde tudo começou, onde Jesus começou com tudo isso. Precisamos ir onde Jesus deu esse start inicial, Atos capítulo 2, que você leu comigo.
E o interessante é que esse texto, ele nos dá algumas coisas para a gente refletir. Primeira coisa que nós precisamos refletir: a igreja é o corpo de Cristo e me ajuda a perseverar. Ou seja, eu amo a igreja porque juntos eu consigo perseverar. Você precisa amar a igreja porque juntos nós perseveramos. Sozinho nós não conseguimos ir muito longe. Ninguém é uma ilha, ninguém vive sozinho, ninguém consegue ser um cristão sozinho. A minha esposa, um dia, no estudo, ela, indo para casa, ela deu nós estudamos Casados para Sempre, nós aprendemos que a esposa é um radar. O homem, ele vai numa direção, mas a esposa, ela é o radar, ela vê de uma forma mais ampla. E falando sobre os dons espirituais, e uma frase que eu sempre estava falando é que nós somos a igreja ambulante de Deus. Onde você vai, você leva o nome da igreja. Você é a igreja ambulante de Deus. E ela parou e falou assim: olha, eu acho que a gente precisa remodelar essa nossa maneira de pensar. Sozinho nós não somos a igreja. A Bíblia fala que nós somos corpo de Cristo. Não existe um pé andando para a rua sozinho. Então você só é igreja quando você está junto com os outros irmãos. Você não é igreja sozinho. Não existe igreja de uma pessoa sozinho. Existe? Você é um membro do corpo de Cristo. E você não é um crente sozinho. Então, por isso que juntos nós perseveramos. Sozinho, nós não conseguimos perseverar. Se você parar e prestar atenção, quando você caminha sozinho, em algumas situações, você não vai muito longe. Mas quando você caminha junto com alguém, junto com a igreja, você vai muito mais longe, não é verdade? Então, amar a igreja porque juntos nós somos mais fortes. A igreja é o lugar onde nos reunimos na expectativa de que grandes coisas podem acontecer. Você observa que nessa igreja que estava começando em Atos, grandes coisas estavam acontecendo. Então a igreja, ela se reúne na expectativa de que grandes coisas podem acontecer. É claro que grandes coisas podem acontecer com você na sua casa, mas você vem e traz esse testemunho para a igreja, e aqui o seu testemunho, ele desperta a vida de outras pessoas. A igreja de Atos estava acontecendo isso. Juntos eles começaram a ver alguns milagres. Você observa que quando Jesus volta a aparecer para essas pessoas, para esses discípulos, Jesus aparece para um grupo de pessoas. Jesus aparece para os discípulos no caminho de Emaús, para algumas mulheres. Jesus aparece agora dentro da casa. Ele volta a aparecer de novo depois, quando o discípulo que não acreditava tinha voltado para dentro de casa. Ele aparece no barco, ele aparece na praia, para as pessoas, para os discípulos que estavam no barco. Ele começa agora a se manifestar no coletivo. No coletivo. Jesus está ensinando alguma coisa para a gente. Juntos, nós somos mais fortes, e juntos nós podemos ter uma expectativa maior de que grandes coisas podem acontecer, porque nós agora somos corpo de Cristo. Então, eu amo a igreja porque juntos eu consigo ver prodígios e sinais acontecendo. Amém? A igreja é o lugar onde eu posso colocar em prática os meus dons e os meus talentos. Eu amo a igreja porque juntos eu consigo compartilhar. Você compartilha às vezes coisas sozinhos com você, não é? Você vai na loja e compra uma roupa para você. Você vai em algum lugar e compra algo para você. Mas quando nós falamos em igreja, tudo que você faz agora é no coletivo. Tudo que você faz é na comunidade. Tudo que você faz agora, todos os dons que Deus te deu, você usa agora para o benefício do corpo de Cristo. Você agora é um agente de Deus que trabalha em função de outras pessoas. Você não está mais sozinho. Você não caminha mais sozinho. Você agora está junto com a igreja. Você faz parte do corpo de Cristo. Você é mais forte. Você vê milagres acontecendo através de outras pessoas que incentivam você e faz você crer e faz você orar mais e faz você ter mais compromisso com Deus. E ao mesmo tempo você coloca em prática todos os seus dons e os seus talentos. Você agora caminha junto. Você agora ama a igreja porque juntos você e eu, nós compartilhamos, nós podemos compartilhar aquilo que Deus colocou no meu coração, a ferramenta que Deus nos deu para o serviço, nós compartilhamos com outras pessoas. Amém? A igreja é o lugar onde o Espírito Santo se faz presente.
Então você e eu, nós amamos a igreja porque juntos eu consigo perceber que eu tenho necessidade. Sozinho, às vezes, é difícil perceber que eu tenho necessidade, não é? Agora, quando você caminha junto com alguém, você percebe que você também tem necessidade. Essa semana agora, que está passando, é a nossa jornada de oração. De quarta a domingo, nós temos toda a primeira semana do mês a nossa jornada de oração. E estamos orando por um senhor que está perdendo a visão. Manuel, um português das ilhas, ele está perdendo o seu lado esquerdo da visão. E nós não sabíamos disso. Nós vimos o Manuel na igreja com uma mancha branca no olho, e numa visita ele compartilhou que ele está passando por essa dificuldade, perdendo a visão do lado esquerdo. E a igreja, já há um mês, está envolvida com o Manuel em oração. E principalmente essa semana, nós estamos clamando a Deus para que Deus restaure a vista do Manuel. E nesse clamor, junto como igreja, nós percebemos que nós temos necessidades também. Nós vemos o irmão passando por uma dificuldade, nós ficamos mais gratos, e também nós vemos o irmão pedindo oração, e o nosso coração também contrito, ele nos faz reconhecer que nós somos fracos e falhos, pecadores, carentes da oração dos irmãos, tanto quanto aquele irmão que está passando por necessidade. Juntos, eu vejo que eu sou fraco, eu vejo que eu preciso de ajuda. Então, essa igreja que Jesus agora está formando aqui em Atos, essa igreja nova, essa nova igreja, ela percebe que ela também tem necessidade. Você vê que os irmãos, eles tinham tudo em comum, eles partiam pão de casa em casa, eles dividiam as coisas, eles compartilhavam as coisas, eles viam a necessidade do outro. Se você estiver fora da igreja, é difícil ver a necessidade, mas se você estiver junto, caminhando junto, conversando junto, compartilhando tudo junto, participando do grupo de comunhão, vida, não é? Juntos, toda semana, nós podemos perceber qual a sua necessidade, você pode perceber qual a necessidade do pastor. Às vezes é difícil ver a necessidade do pastor, não é? O pastor é aquele super crente que fica aqui na frente, que aparece todo domingo, de vez em quando vai na sua casa fazer uma visita, e você encontra com ele só, às vezes, uma vez na semana na igreja, você não sabe o que está acontecendo. Mas quando você participa de um grupo pequeno, eu vi que o pastor Manuel tem um grupo pequeno na quarta-feira. Quando você participa do grupo do pastor Manuel, ou você chama o pastor para conversar, você percebe que todos nós somos iguais. A única diferença é que nós trabalhamos aqui na igreja, e você trabalha fora. A única diferença é que o nosso sustento vem da igreja. Às vezes o seu vem lá de fora. Mas todos nós somos iguais. Nós participamos da mesma igreja. Nós somos membros da mesma igreja. Nós temos a mesma necessidade. Então você precisa conhecer qual a necessidade dos líderes da sua igreja. Às vezes nós conhecemos o seu, você não conhece o nosso. Pergunte, pastor, como eu posso orar por você? Como eu posso orar por você? Claro que às vezes ele não vai abrir o coração por completo, porque tem coisas que é secreto, só nós e Deus pode saber. Mas você pode orar pelo pastor, você pode se tornar um parceiro de oração. Você pode se tornar um parceiro de oração do irmão que senta do seu lado aí no banco. Quando terminar o culto, você como igreja pode perguntar, meu irmão, como eu posso orar por você essa semana? A turma do louvor, como eu posso orar por você essa semana? A turma que reúne junto no grupo de comunhão, vida, eu creio que vocês já fazem isso. Mas procurem saber dos outros grupos, dos líderes dos grupos, como nós podemos orar pelo seu grupo. Isso é igreja. Juntos nós reconhecemos que nós precisamos e nós temos também necessidade. Amém? Então eu amo a igreja porque juntos eu consigo perceber que eu tenho necessidade. A igreja então é o lugar, quinto lugar, a igreja é o lugar onde as minhas forças são renovadas pelo poder da palavra. Eu amo a igreja porque juntos eu consigo participar com mais frequência. O poder da palavra me faz uma pessoa mais forte. O poder da palavra me faz uma pessoa mais responsável. O poder da palavra me faz uma pessoa mais necessitada dessa palavra. Então, juntos, quando nós nos reunimos, eu posso ser uma pessoa que frequenta a igreja cada dia mais. Quando nós nos reunimos, quando nós frequentamos juntos, eu percebo que eu tenho cada vez mais necessidade e juntos um ajuda o outro a participar com mais frequência. Não é assim? Juntos nós ajudamos o outro a participar com mais frequência. Juntos você percebe que o outro está faltando.
Juntos você percebe que o outro está passando por algum problema e você pode ajudar e ele consegue participar com mais frequência. Juntos você percebe que o irmão tem um trabalho extra que você pode ajudar para que ele possa participar com mais frequência. Juntos você pode perceber que o irmão, às vezes, ele está faltando por algum problema ou alguma necessidade, não tem como deixar os filhos para um grupo pequeno. Juntos você pode perceber e ajudar esse irmão, ficando com o filho dele, para que ele possa participar do grupo pequeno, do grupo de comunhão, vida. Amém? Juntos você sabe o que o seu irmão está passando, por que ele está faltando, porque ele não está frequentando assim como você frequenta. Juntos nós somos mais fortes. Então eu amo a igreja, porque juntos eu consigo participar com mais frequência. Nós passamos uns para os outros inspiração para participar. A igreja é o lugar, sexto e último lugar, a igreja é o lugar onde eu desenvolvo a minha salvação. Eu amo a igreja, então, porque juntos nós estamos crescendo. E esse assunto ele tem chamado a nossa atenção, porque a nossa igreja está em crescimento. A nossa igreja ela está em crescimento, e você sabe que tudo que cresce dá trabalho, não é assim que acontece com os nossos filhos? Tudo que cresce dá trabalho, o menino não fica pequeno a vida toda, não é? À medida que cresce, o trabalho vai aumentando. Tudo que cresce dá despesa, não é? O menino agora, lá em casa, essa semana, ele não quis, meu filho gosta de jogar futebol, ele está jogando num time lá, ele não quis mais a chuteira do ano passado, agora ele quer a nova do Cristiano Ronaldo, porque ele viu, aí ó, torcendo por você hoje, viu? Ele viu que o Cristiano Ronaldo está com chuteira nova, 2017, não sei se é igual o carro, mas ele falou que é 2017. E ele não quis mais usar a chuteira velha, um menino de 6 anos de idade. Chuteira velha que tínhamos comprado há 2 meses atrás. Está vendo? Tudo que cresce dá trabalho, tudo que cresce dá despesa, tudo que cresce dói. Um adolescente que está crescendo, ele não chora de dor, mas um adolescente que cresce, os ossos estão esticando. Dói, gente, dói, não é? Dói. Então, nós como igreja precisamos ter um pouquinho de paciência. Por quê? Todos nós crescemos de forma diferente. Todos nós, como nós amamos de forma diferente, nós crescemos de forma diferente. Paciência, gente boa, como diz o pastor Jeremias. Paciência, gente boa. Nós precisamos entender como que o outro está crescendo. Nós precisamos entender a forma que o outro está caminhando com Cristo. Nós precisamos entender a forma que o irmão está respondendo como ele ama a igreja. Nós precisamos entender tudo isso. Às vezes a expressão do nosso irmão de amar a igreja é totalmente diferente da gente. Às vezes o irmão realmente ama a igreja porque a igreja oferece para ele algumas coisas. E o outro irmão ama a igreja porque ele pode dar tudo para a igreja. A igreja é o lugar que ele mora, ele gosta da igreja. E às vezes nós que somos ativos na igreja, nós ficamos às vezes um pouco decepcionados com aquele que chega, senta, levanta, vai embora. Mas esse irmão tem uma participação muito especial dentro da igreja. A Bíblia me informa e me diz que esses 2 grupos de pessoas estão certos. A igreja é esse lugar de dar o apoio, como eu já disse para vocês. E a igreja é o lugar onde nós apoiamos as outras pessoas. Você e eu precisamos amar a igreja, não só por tudo que ela faz, mas por tudo que ela é, porque ela é o corpo de Cristo. Cada um ama de um jeito. Paciência, gente boa. O desafio não é amar de forma diferente. O desafio é a intenção do meu coração quando eu digo, eu amo a minha igreja. Qual a intenção do nosso coração quando estamos dizendo, eu amo a minha igreja? Eu amo a minha igreja por tudo que ela é e por tudo que ela faz. Amém? Um pequeno testemunho. Tem uma senhora na nossa igreja, já estou falando demais, não podia ter falado senhora. Tem uma mulher na nossa igreja que nós estamos pensando, planejando em construir. E ela é uma senhora que chega, senta, ouve a palavra, levanta e vai embora. E às vezes ela falta porque ela precisa de carona, ela não frequenta todos os cultos da semana e todos os cultos de domingo, mas sempre ela está ali. E às vezes eu ficava meio incomodado, falei assim, ela tem muita capacidade, ela podia ajudar, ela podia dar uma ajudinha, né? Só chegar, sentar, levantar e ir embora, e às vezes criticar a pregação porque demorou demais. Já sabe quem que é, se ela estiver escutando, ela sabe que é ela. Eu falo com ela, eu tenho um debate forte com ela de vez em quando. Ela fala assim, demorou demais hoje. Eu falei assim, mas nada foi bom para a senhora?
Demorou demais, demorou demais. Muito tempo sentada. Ela é uma senhora bem de idade, então ela tem um pouco de razão, não é? E nesse processo de construir, de comprar outro lugar, ela virou para o pastor Seni e falou assim: pastor, desde o primeiro dia que o senhor falou que estava pensando em construir, eu abri uma poupança e estou juntando dinheiro. Estou juntando dinheiro. Amém. No dia que o senhor falar que vai começar a construção, eu já vou ter um dinheiro guardado para essa construção. Olha a forma como as pessoas amam a igreja diferente. Entenderam aí o trocadilho que a Bíblia nos informa sobre amar a igreja? Entenderam? Vai conseguir amar o irmão de forma diferente agora? Vai amar de uma forma intensa a igreja agora? Vai pensar diferente e responder essa pergunta de forma diferente? Como você tem amado a igreja? É claro, gente boa, que você precisa evoluir. Você precisa agora passar de um estágio para o outro. Você precisa amar a igreja por tudo que ela faz por você, mas você também precisa ter o outro lado. Amar a igreja por tudo que ela é e por tudo que você pode fazer por ela. Amém? Deixa eu contar uma história para você, uma história muito interessante para eu encerrar. Agora eu vou encerrar mesmo, viu? Nem sei o tanto de tempo que eu tenho ele ainda. Agora eu vou encerrar. Diz a história que 2 caçadores de alce, os caçadores, um best-seller chamado Gary Smalley, é autor de um best-seller cristão acerca de casamento e relacionamento familiar, conta a história de 2 caçadores de alce no norte do Canadá. Os caçadores mataram um alce enorme. Normalmente, um alce macho chega a pesar cerca de 800 quilos, mas esse alce pesava 1 tonelada. Os 2 caçadores, porém, tinham um problema. Não podiam carregar esse troféu para fora da floresta. Ele era grande demais para os 2 cavalos desses caçadores, mas não havia nada para se preocupar. Usando o celular, eles entraram em contato com o piloto de um pequeno hidroavião. Quando tentaram convencer o piloto a transportar esse enorme alce pelo ar, o piloto respondeu cheio de dúvida: não sei se eu posso decolar com esse animal tão grande. Fizemos isso antes, disse os caçadores. Eles asseguraram o piloto: não se preocupe, você conseguirá. Isso, eles arrastaram, assim então, eles arrastaram o alce até o hidroavião, e então prenderam sobre as 2 plataformas flutuantes do hidroavião. Porém, mais uma vez o piloto insistiu: veja o quanto estamos abaixo da linha da água. Sou piloto e sei quanto é necessário para levantar voo. Os 2 caçadores disseram: relaxe, insistiram. Já fizemos isso antes, confie em nós. Finalmente, o piloto concordou, deu partida no avião, começou a sua decolagem na pista de água e acabou colidindo com a copa das árvores no extremo do lago. Estilhaços voaram por toda parte e a carcaça do alce ficou presa nos galhos de um enorme pinheiro. Na margem do lago, um dos caçadores, ainda tonto, chamou pelo outro e disse: ei, George, como nós nos saímos? Bem, disse o seu companheiro, chegamos cerca de 15 metros mais longe do que no ano passado. Queridos, você e eu precisamos passar dos 15 metros. Nosso amor pela igreja precisa crescer, 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 crescer a cada dia mais. Você precisa amar a igreja hoje mais do que você amava semana passada. O seu amor pela igreja precisa crescer. Você precisa decolar. O seu amor pela igreja precisa decolar. Porque a igreja, ela precisa de você. Você é parte desse corpo. E se alguma parte do nosso corpo não está funcionando bem, nós passamos um apertinho aí, não passamos? Nós precisamos correr para o médico, não precisamos? Você faz parte do corpo. Você precisa crescer. O seu amor pela igreja precisa crescer. Amém? Gostaria de convidar você a fazer uma oração.